A Semana Detox, ela é um grande sucesso, com mais de 17 mil alunos, onde você ajudou todos eles a alcançarem ali o seu bem-estar, até em objetivos de emagrecimento. Só que é bem verdade também que uma grande fatia dessas pessoas com sobrepeso, elas acreditam que a única solução seja, por exemplo, a cirurgia ou algo do tipo. Na sua visão, qual o grande segredo para a perda de peso? Eu acho que o grande segredo... Eu tenho certeza, né? É a mente, óbvio, mas eu vou explicar melhor. Porque até assim, pensa, né? Que até casa com isso da Índia. A mente da gente é uma coisa tão difícil de dominar, tão difícil, que a gente prefere se mutilar. Não é prefere, porque ninguém quer fazer isso. Mas às vezes é mais fácil você se mutilar, entrar numa cirurgia, tirar um pedaço do seu estômago, do seu intestino, pra ver se você consegue parar os teus impulsos da mente, né? Então, é muito difícil dominar a mente. Por isso que eu tento, na Semana Detox, por exemplo, a gente faz um protocolo, o Ayurveda tem vários protocolos de detox. A gente faz um que eu escolhi, que é uma monodieta de Kichari, que a gente chama. Só que não é só isso. Aí a gente acorda cedo, a gente medita. Pro Ayurveda, o dia tem várias energias diferentes. Então, tem momento do dia que a gente tá mais criativo. Quando a gente tá mais criativo, a gente tem menos poder de execução. Então, é um momento que é bom você só anotar. O que a gente faz? Às vezes, quando a gente tá criativo, a gente tem ideias e a gente quer executar. Então, assim, só um exemplo, né? Então, a gente estrutura o dia inteiro. E aí, a comida, ela é uma parte muito pequena do emagrecimento. Porque a grande pergunta é, por que a gente come tanto? Né? Tipo, o que você tá querendo preencher com essa quantidade de comida? Porque algum vazio a gente tem ali, ou esse meio piegas que eu vou falar, mas é alguma coisa espiritual, assim. O que eu senti na Índia muito, a minha fome diminuiu muito quando eu tava meditando pra caramba. Aí nem eu sei se eu acredito muito, pra vocês terem uma ideia, no Ayurveda é dito que tem essas pessoas que meditam muito, eles nem comem. Não comem, vive de quê? De luz, não sei. Nossa. Ele nem come, de tanto que medita e vive num estado tão sutil que nem come. Eu nunca conheci nenhum, mas tem escritos que existem essas pessoas. Na Alemanha, a minha primeira formação de Ayurveda eu fiz na Alemanha. E tinha um cara lá, que era amigo do meu mestre lá, que ele dizia que não comia, né? Eu nunca vi ele comendo, mas também não posso dizer nada. Mas você dominar a mente, sabe? Alcançar. Quanto mais a gente tem esse domínio dos nossos impulsos, até no cristianismo mesmo. Tem um livro do cristianismo, que é daquele padre Paulo Ricardo, sabe quem é? Sim. Que chama Terapia das Doenças Espirituais. E aí é super interessante, porque ele vai descrevendo, assim, os pecados, né? Gula, avareza, luxúria, pipipipopopó. E a gula é o primeiro pecado de todos, porque da gula derivam todos os outros, né? A gula, ela é a mãe dos pecados. Então, se você for ver no cristianismo, na filosofia do yoga, do Ayurveda, todas essas sabedorias ancestrais sempre falam muito do domínio da mente, porque em relação ao estômago, porque se você domina o estômago, você domina quase tudo na sua vida, porque é muito difícil. Não é fácil dominar o estômago. Se fosse fácil, tinha só Gisele Bündchen andando por aí. É muito difícil, porque você tem que dominar a mente. Tanto é que você pode ir lá você pode fazer bariátrica, você pode fazer spa, você pode fazer, como é a outra? Lipo. Você pode fazer 1000 procedimentos. Você sempre vai conseguir ganhar peso de novo se você não dominar a mente. Quem faz bariátrica, emagrece e se mantém magro, também tem um baita de mérito, porque não é fácil, né? Então, o grande desafio é a gente dominar, mesmo quem faz bariátrica, vai se deparar com esse questionamento, com essa questão que é, como que eu faço para dominar a minha mente? E quanto mais você, mas quanto mais você medita, quanto mais você estuda, né, que é muito do meu trabalho na Semana Detox, é você ter muito claro por que você faz cada coisa que você faz. Quando você senta para comer, tipo, você ter muita clareza, tipo, por que eu faço o que eu faço? Entender os seus impulsos. Porque, por exemplo, a meditação, ela faz com que a gente crie uma separação do nosso pensamento. Tem um livro que chama O Poder do Agora. É bem legalzinho, é um livro pequenininho. E é um cara que era normal, assim, tipo a gente. E ele tava numa fase muito negra da vida dele. Ele tava depressivo, com pensamentos intrusivos. E aí, um dia na cama dele, ele pensa assim, eu não aguento mais viver comigo mesmo. Daí ele tem, tipo, um momento de iluminação. Ele fala, como assim eu não aguento mais viver comigo mesmo?
E dali ele começa uma caminhada de busca espiritual, que ele consegue entender que a gente tem como duas pessoas vivendo dentro de nós, né? Quem foi que falou que não conseguia viver com qual parte dele? E a meditação, O Poder do Agora, é um livro que fala muito sobre meditação, que é a meditação ela é a musculação da mente. Quanto mais você medita, mais você vê o teu pensamento com separação. Então, por que isso serve na comida, por exemplo? Na Semana Detox a gente medita muito. Você tá sentado lá e você termina de comer. Aí todo mundo, a maioria de nós, né, mulher principalmente, a gente tem vontade de comer um docinho depois. Quando você tá com essa musculação da mente, você tá meditando muito, você vai criando uma separação do teu pensar que você consegue se ver como um observador. Então você tá lá, isso, quando eu voltei na Índia, eu tava tão afinada nisso, assim, você consegue ver, eu tô com vontade de comer um doce. Não, pera. Você tem uma visão meio que se julgando, não julgando, você mas se vê, tipo, essa... sentir não é consentir. Não é porque eu senti que eu tenho que fazer. Porque essa parte que eu sinto sim. É como se fosse um animalzinho dentro de mim que sempre vai querer prazer. Sempre vai querer comer o máximo, sempre vai querer transar o máximo, sempre vai querer fazer tudo que dê prazer ao máximo. Só que prazer não traz felicidade, prazer não traz realização, prazer não preenche nada. Tem várias filosofias que dá pra gente chegar nessa conclusão, né? Seja pelo Ayurveda, pelo yoga, pelo cristianismo. Nesse livro que eu falei do Padre Paulo, ele fala muito sobre isso, de controlar o estômago, né? E ele traz até algumas coisas que eu nunca vi muito assim ser dita no yoga, que pra ele a gula não é só você comer muito, é a sua atitude também ao comer. Tem gente que às vezes come pouco, mas come assim devagar, com aquele prazer, com aquela coisa. Então, nesse livro do Padre Paulo Ricardo, ele até traz que uma atitude correta é você comer em ação de graça e sempre sair da mesa um pouco com fome. Agora, olha que interessante, né? Se você é uma pessoa super cristã e você vai por esse caminho, você fica super forte também pra comer menos. Porque pra você tá comendo menos, sei lá, pra agradar a Deus, pra ir pro céu, tá comendo em ação de graças, com moderação, né? Porque você tá controlando ali o estômago. Pro yoga, pro Ayurveda, é porque você tem que se afastar um pouco das coisas materiais. Você não pode deixar o estômago te dominar. Se a gente for comer tudo o que quer, dá pra todo mundo o que quer, aí onde que o mundo vai acabar, né? A gente você só encontra vazio. O Ramadã também, né? Assim. Às vezes na comida é mais difícil de entender, mas se você pensar, tipo, no outro prazer, né? Tipo, de sexo. Cara, a pessoa que tem uma vida muito de luxúria, de... Como é que chama a palavra? De promíscua. Disbórnia. A pessoa que tem uma vida promíscua, a única coisa que ela vai ter é tristeza, é vazio, né? E com a comida é o mesmo esquema, né? Só que às vezes a gente tem dificuldade de perceber quando você tá ali no momento comendo um bolo de chocolate inteiro, tendo um episódio de compulsão. Não vai trazer felicidade. Por isso que depois a gente, com frequência, né? Quando você passa... você sente culpa, você sente vergonha, porque tem alguma sabedoria ali no fundo da nossa alma que diz que aquilo ali não é certo. Mesmo se você comer sozinho no seu quarto, trancado, ninguém tá te vendo, sempre vem depois. Se você come demais, faz qualquer coisa demais, vem assim, aquele vazio, aquela culpa, tipo, putz, por que eu fiz isso, né? E é essa sabedoria assim interna de, cara, não é isso que vai me deixar feliz. E quanto mais você vai trabalhando, né? Por isso que eu acho a meditação, ela é muito importante para quem faz bariátrica, que é o que eu trabalho muito na Semana Detox, para você aprender a desenvolver esse freio. Porque até quando a pessoa tem um episódio compulsivo, não necessariamente compulsão alimentar, a doença, né? Mas tipo, come muito. Você não controlar o impulso. Parece que o teu freio ali não tá funcionando bem. Você vê, a parte do processamento ali, da distanciamento de quem é você, quem é que deseja, não funciona. Então, você pensa, você já faz. Ai, queria um bolo. Pá, você já tá comendo. Depois que você fez tudo errado, fala, nossa, meu Deus, pra quê? 5 dias fazendo jejum, sei lá, pra compensar esse bolo inteiro que eu acabei de comer. E só faltou um freio ali. E estudar, que é o que eu prego muito na Semana Detox, né? Ajuda muito a gente a frear todos esses instintos, que é tudo o mesmo fio, assim, ó. É essa busca desmedida por prazer. Enfim, então, eu acho que... Eu já até me perdi o que você perguntou. Não, na verdade... É o TDAH, viu? É até confirmado. Mas era o segredo. Você comentou muito da mente, né? Realmente. E você até comentou bastante do próprio curso, e eu acredito que tem muito um público ali das mães, e você passou por essa fase agora, e de ser mãe recente, teve a Lara, e acredito que muitas das mães, elas sempre trazem uma dificuldade que depois, pós-parto ali, elas têm uma certa dificuldade de
voltar ao peso que era antigamente. Você vem sentindo um pouco isso também? Um relato pessoal, assim, seu ou não? Tá. O maior mito é que amamentar emagrece. É a maior mentira que já inventaram que amamentar emagrece. Não emagrece. Primeiro que eu sempre ouvi falar, né? Amamentar emagrece. Vocês já ouviram falar que vocês são meninos. Mas no grupo, nas mulheres, todo mundo diz que amamentar emagrece. Peanuts, não emagrece. Aí quando eu pari, né? Eu tive a impressão que eu engordei até. Eu pensei que eu ia emagrecer. Eu ganhei 20 quilos na gestação. Daí, passou assim, minha filha nasceu com 3,150, eu perdi a placenta, eu pensei, eu vou sair pelo menos uns 6 quilos a menos da maternidade. Eu saí só com 3 quilos a menos da maternidade. Nem as 150 gramas a mais que ela nasceu saíram de mim. Eu falei, engordei nesse parto. Tipo, o que essa mulher botou dentro da minha barriga na cesárea? E aí eu fui passando o dia, eu não emagrecia. Eu comecei a comer normal. Eu falei, mas me fala, amamentando. Não, amamentar gasta 1000 calorias por dia, você tem que comer mais. Nada, não perdia 1 grama. E daí eu, não, vou estudar, o que tá acontecendo? E assim, quando você tá amamentando, você tem um perfil hormonal que é completamente desfavorável ao emagrecimento. A prolactina tá alta, então quando a prolactina é o hormônio que faz a gente produzir leite, esse hormônio, ele diminui nossa resistência ele aumenta a resistência à insulina, ele faz com que a gente acumule gordura, a gente fica mais inchado, acumula líquido. E eu tive a prova, porque a natureza é sábia. Mês passado, eu peguei uma virose e eu passei, assim, 3 dias com uma diarreia tremenda. Eu não conseguia beber água, que eu vomitava. Vocês acreditam que eu tinha mais leite do que nunca na vida? Eu falava, Deus do céu, de onde tá saindo esse leite? Que eu não conseguia comer. Eu tava me desmanchando, assim, por cima, por baixo. E eu não parava de ter leite. Aí eu, é por isso. Por isso que a gente acumulou tanta gordura e líquido. A natureza está te preparando. Se acontecer alguma coisa, você tem muita reserva. Fiquei 3 dias em jejum, com diarreia, vomitando. Eu perdi 500 gramas só. Só. Caraca. 3 dias? 3 dias. Antigamente, nos meus tempos áureos, eu ia ter perdido uns 7 quilos, 3 dias assim. Nossa. Então, a amamentação é muito difícil emagrecer. E aí, assim, o que eu falo... eu fiz agora uma turma, né? Tive várias pupilas que estavam amamentando. E eu falo pra elas, aqui, nessa semana detox, é pra gente restabelecer esse divino, assim, essa meditação, né? Tentar colocar uma rotina, não dá pra ter rotina também com o bebê, mas não se cobre pra emagrecer muito. Não dá pra emagrecer demais amamentando, é muito difícil. A menos que você já fosse uma mulher que já tivesse muito acima do peso. Aí você emagrece. Agora, tipo, quem já era muito magrinha e já fazia dieta, que já tava, assim, além do normal, não consegue. Eu ganhei 20 quilos, dos 20 com 4, agora ela vai fazer 4 meses, agora eu consegui perder 10. Ainda falta mais 10. Mas acho que eu nem quero mais, tô de boa. Mas é difícil emagrecer amamentando. Mas a gente faz porque, assim, a semana detox, ela não é só a dieta. É isso, a gente acorda, eu faço yoga com elas, a gente medita. É um retiro na sua casa. Tipo o que eu fiz na Índia, só que cada um faz na sua casa. Então, pra mim, também me ajuda. Sabe o que eu falei? Que você vai e faz quando você faz um retiro, tipo, a experiência que eu tive na Índia dura uns 6 meses, depois você já tá fazendo tudo errado de novo. Então, a Semana Detox, ela me ajuda a sempre voltar pra esse centro, a voltar pra dieta, de certa forma, mas principalmente as práticas, né? Acordar cedo, meditar, tal. Porque a meditação é a musculação da mente, tem que fazer sempre. Senão, você vai esquecendo, você volta a ter mais impulso. Eu presto muita atenção nisso. Quando eu paro de meditar, eu volto a ter menos controle dos meus impulsos. E isso reflete na comida, reflete até na minha... Eu sou meio explosiva às vezes, né? Fico mais impaciente, aí eu penso, falo, eu já falo besteira, às vezes eu falo coisas que magoam as pessoas também. Aí quando eu tô meditando menos, eu fico uma pessoa completamente pior, assim. Então a Semana Detox também ajuda nisso, assim. Eu fico... a gente fica mais feliz, com a esposa melhor, uma filha melhor. A tripulação podia pegar uma semana de detox, né? Aí, tá vendo? Minha mulher, no caso, né? Ali, Minha mulher no caso. Pra eu ficar mais calma. E se você curtiu essa nossa trip inusitada, tem outra trip pra você assistir aqui e outra aqui também.